Pessoal, bom dia. Pedido aí de alguns alunos, eu estou gravando um vídeo bem simples e curto para explicar para vocês uma maneira adequada de se fazer a revisão da literatura para trabalho acadêmico, tá? Vou mostrar uma forma, não é a única, tá? Mas é um modelo que vocês podem seguir aí como base para consulta de artigos de trabalhos relevantes no processo de escrita aí do trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? O meu foco aqui vai ser simples e objetivo. Primeiro, o que é relevante entender é que a revisão sistemática da literatura, ela busca estabelecer um padrão de busca de artigos, tá? É muito comum, às vezes, participando de algumas bancas, os avaliadores questionarem os alunos sobre qual foi o método que eles utilizaram para obter a seção de trabalhos relacionados, de trabalhos correlatos, né? E quando você faz esse processo utilizando a revisão sistemática da literatura, a resposta fica muito simples, tá? Basicamente, a revisão sistemática da literatura, ela consiste aí de 3 etapas, tá? A primeira etapa, ela tem a ver com a criação da query, né? Ou do texto ali que você vai utilizar para buscar artigos, ok? A segunda consiste na definição das bases de dados, tá? As bases de artigos científicos. E a terceira consiste na extração dos dados mais relevantes para a criação do teu processo, tá? Por exemplo, suponha que isso se aplica a qualquer área, né? Eu estou dando um exemplo aqui da computação. Suponha que você vai elaborar uma pesquisa sobre detecção de malware em ambientes de computação em nuvem, tá? Então, isso é um exemplo aleatório, tá? Você pode imaginar aqui, ó, e essa não é a única forma, é só uma sugestão, que você tem 3 palavras-chave, 2 palavras-chave pelo menos, ó. Cloud, okay? Lembrando que os papers eles são majoritariamente em língua inglesa, cloud e malware. Okay? Pode dizer que esses são os 2 principais termos nesse problema de pesquisa que a gente tem, tá? Então, a gente considera aí que as queries elas devem ser a junção dos termos cloud e malware. Okay? Elaborada a tua query, isso vai depender da tua área e do teu objetivo geral do teu trabalho, você precisa definir quais são as bases de dados onde você vai aplicar essas queries aqui. Okay? Bom, eu normalmente oriento trabalhos relacionados à segurança da informação, redes de computadores. Nesse caso, já é de conhecimento algumas bases relevantes, como I3E Explorer, a biblioteca digital da ACM, MDPI, enfim. Isso aqui, ó, você vai ver com o teu orientador. O teu orientador vai te sugerir quais são as bases mais relevantes para buscar artigos científicos, ok? Então, de posse da segunda exigência e da primeira exigência, ou seja, a query e as bases, você vai fazer a busca, tá? Essa busca vai te gerar uma base de dados aí, de artigos, tá? Normalmente uma planilha. E aí você vai fazer o processo de extração de dados em cima disso, tá? Um exemplo de aplicação dessa busca para esse caso aqui, por exemplo, ó, I3E Explorer. Se você for de outra área, com certeza serão outras bases, tá? A gente tem aqui, ó, busca avançada. Okay? E aqui você precisa definir em quais locais você vai buscar esses termos, tá? Então, pode ser que esses termos aqui, eles estejam
em vários locais das publicações, né? Normalmente, a gente vai no título e nas palavras-chave. Tá? São elementos que todas as publicações científicas contêm. Todas elas têm título. E eu não me recordo de ter visto alguma publicação sem keywords. E aí você elabora a sua pesquisa aqui. Então, por exemplo, no nosso caso é cloud e malware, né? Então, um exemplo bem simples, ó. Cloud, no título do documento, and malware. Tá? Você pode mudar a lógica, a ordem de repente, mas eu acho que o mais adequado nesse exemplo, pelo menos, é o end, tá? E aí você especifica um range de período de publicação. Suponho que você quer ver artigos de 2012 até hoje, tá? 2012 vai ser muita coisa, né? Vamos pegar coisa mais recente, de 2017 até hoje, tá? Aqui entra publicações a serem, né, lançadas, então por isso que está 2021, e você manda buscar, tá bom? Esse é um exemplo no i3 Explorer. Esse exemplo vai se aplicar a outros motores de busca. Ó. Pode ver aqui, ó, que o buscador da base ele encontrou 25 papers relevantes, seguindo essa lógica aqui que a gente estabeleceu nesse exemplo. Tá? Então, basicamente, no que consiste o processo? Exporta essa busca, tá? Você tem a opção de exportar aqui para CSV, né? Um arquivo separado por vírgula, você vai abrir no Excel, por exemplo. E ali depois você vai sair acessando artigo por artigo, normalmente baixando ele, né, para que possa ser lido na integralidade. Enfim, dependendo da tua base, você vai fazer a pesquisa. Um outro exemplo na biblioteca da ACM, ó, Biblioteca Digital da ACM, também tem aqui, ó, busca avançada, tá? Busca avançada. E aí basta você elaborar a tua pesquisa. Né? Se for repetir a mesma lógica, que é interessante, título contém lá cloud, né, do nosso exemplo, end, que é um end automático, né? End título contém malware. Okay? Você pode aplicar mais filtros, tá? Colocar no range de tempo específico aqui, só para repetir a pesquisa, tá? De 2017 até hoje. Pode ser que não tenha nenhuma, pode ser que tenha uma, ou pode ser que tenha várias. Né? Aqui ele encontrou 6, tá vendo? Então você exporta isso aqui e aí você vai para a próxima base, tá? No geral, você vai juntar esses artigos depois numa base só, numa planilha só, digamos, e aí você vai começar o teu processo de filtragem. O processo de filtragem, basicamente, isso não é uma regra, mas uma lógica interessante de você seguir é o seguinte. Você pega todos os seus artigos, vamos supor que no i3E, você teve um total ali, ó, a gente teve ali, né, 25 artigos, e na ACM, nós tivemos um total de 6, tá? Isso aqui vai dar um total de 31 artigos, tá? Essa é a tua base de dados. É uma quantidade, para um trabalho acadêmico de graduação, já é uma quantidade considerável, né? Mas ainda tem que aplicar as filtragens, ó. O primeiro filtro relevante é retirar papers que estejam duplicados, tá? Em especial, eles vão estar duplicados se você executar a busca do título e depois repetir a busca para as keywords, por exemplo. Pode ser que o mesmo artigo caia nas duas buscas, tá? Então, a primeira filtragem interessante é retirar papers duplicados. A segunda filtragem que pode ser interessante aí já vai ser retirar papers fora de escopo, tá? Ou seja, papers que vieram sem muita relação, embora você tenha especificado a query, que vieram sem muita relação com o tema. Né? No geral, uma lida no abstract aqui, ó, uma lida no resumo, já resolve essa situação. Vamos supor aqui, num exemplo hipotético, que esse filtro aqui tirou, sei lá, 6 artigos, e esse filtro aqui tirou mais 5 artigos. Tá? Então, no geral, nossos dois filtros tiraram 11 artigos. Sobraram 20 papers. Tá? Esses 20 papers, pela nossa filtragem, a gente tem a garantia de que eles são únicos, tá? E que eles estão no escopo. Então, basicamente, o processo daqui para frente é a extração de dados. Tá? Você vai extrair os dados mais relevantes para o teu projeto
de pesquisa. Então, esses dados eles vão variar de acordo com aquilo que você vai definir com o seu orientador. Okay? Um exemplo nesse caso aqui seria, bom, o tipo de cloud, tipo da nuvem, né? O tipo de malware, okay? A técnica de detecção, enfim, tudo que você achar relevante para o teu contexto, tá? Normalmente você transforma isso aqui, ó, numa planilha também. Obviamente o resumo, né? Você vai fazer uma síntese ali desses papers para colocar na tua subseção ali de trabalhos correlatos, normalmente dentro da seção de revisão da literatura. E é isso. Então, o que é legal constar no seu trabalho é qual foi o processo, não desse jeito que eu fiz, né? Mas você vai montar um fluxograma bem bacana. Qual foi o processo, tá? Porque esse protocolo aqui, ó, esse processo, ele é importante constar no teu trabalho porque ele torna o teu trabalho, o teu processo de revisão da literatura replicável, repetitivo, digamos assim, né? Ou seja, a forma de obtenção de trabalhos correlatos não é tendenciosa, ela é por meio de um protocolo bem estabelecido no teu texto, tá? E depois deve ser especificado no teu trabalho o processo de filtragem, né? Enfim, mais ou menos isso, tá? Essa é uma revisão sistemática da literatura. Aqui no nosso caso, na parte de trabalhos correlatos, você pode organizar assim, revisão da literatura, explica o protocolo da revisão sistemática, entra com os 20 resumos, né? Você pode organizar isso por ano, por tipo de nuvem, enfim. Entra com os 20 resumos escritos por você, obviamente. E depois você, baseado nesses dados que você extraiu, você consegue estabelecer e mostrar algumas tendências, né? Um exemplo interessante é como nós pesquisamos artigos de 2017 até hoje. Você pode pegar um tipo de nuvem lá, infraestrutura como serviço, um tipo de nuvem, tá? E você pode plotar ela aqui no seguinte sentido, ó. Vamos supor que aqui tem 10 e aqui tem 1, tá? Tem 1. Em 2017, um artigo usou infraestrutura como serviço, 2018, aqui não tá, vamos supor que é 3, 5 e 8, por exemplo. Ó. Você consegue mostrar no teu texto uma tendência da utilização de infraestrutura como serviço, como um tipo de nuvem, a ser aplicado alguma técnica de detecção de malware, né? Então, isso, por exemplo, pode fundamentar a tua escolha. Bom, eu escolhi trabalhar com a nuvem AES porque é uma tendência, tá? Então, mais ou menos mais ou menos esse é o processo da revisão sistemática da literatura, tá? Então, em resumo, são os pontos. Estabelecer um protocolo de busca com os termos, obviamente, as bases de dados, que você vai ver com o teu orientador, e depois disso fazer obter os papers, fazer as filtragens, né, duplicados, fora de escopo, enfim, no final você ter esses dados bem claros, de forma com que a banca, se vier a te questionar, né, você enquanto aluno ali, a banca for te questionar sobre o porquê citar tal paper, você consiga responder com esse protocolo. Beleza? Valeu, pessoal.